paz do Senhor a todos os queridos professores da classe juvenis de 15 a 17 anos. É muito bom te ter novamente aqui em mais uma EBD online. Nessa lição maravilhosa, falando sobre o livro dos profetas. E como já estamos na terceira aula, é provável, professor, que você já tenha situado o seu aluno em todo o contexto dos profetas, em todo aquele período introdutório de quem são os profetas, quais são os livros proféticos. É muito interessante que o teu aluno ele tenha esse conhecimento e ele saiba como proverir quem são os profetas maiores, quem são os profetas menores. E é uma aula sensacional, justamente porque nessa feita nós teremos a oportunidade de estudar sobre o profeta Jeremias. O tema da aula de Jeremias: onde buscar coragem. E é claro que no início da aula é muito importante que você receba o seu aluno com aquele sorriso no rosto, não é? E mantenha sempre aquele ambiente de acolhimento, haja visto que são adolescentes, então quanto maior o ambiente de acolhimento, mais a tua classe vai ter um ambiente produtivo, não é? Recapitulando um pouco sobre quem são os profetas, eu creio que isso já deve estar bem claro, tanto para ti, professor, quanto para os teus alunos, mas somente a um título introdutório é necessário que a gente teça alguns comentários, não é? Um profeta era aquele que no Antigo Testamento recebia a missão de Deus de proclamar, ou seja, recebia uma mensagem diretamente do céu e assim falava para o povo. Um profeta era levantado por Deus, geralmente quando se tinha um tempo onde havia uma negligência sacerdotal ou quando a nação vivia um período de apostasia espiritual tão grande, mas tão grande, que era necessário Deus levantar alguém para proferir uma mensagem profética. Professor, é interessante que você utilize a leitura bíblica em classe, que está em Jeremias, capítulo 1, e aí o comentarista ele faz a leitura do versículo 4 ao versículo 14, e depois ele pula do versículo 17 ao versículo 19. E para que não fique somente algo monótono como todo domingo, é interessante que você pegue a leitura oficial e você problematize. Como assim? Peça para os alunos lerem um após outro o versículo 4, em seguida outro lê o versículo 5, até terminar a leitura por completo. E depois disso, pergunte para cada aluno que leu o que ele entendeu exatamente do versículo. Problematize. Pergunte quem concorda com a opinião do colega, quem discorda da opinião do colega. Quanto mais se tiver essa problematização, mais a aula será produtiva. Estamos falando de adolescentes. E o melhor método, ou melhor, um dos melhores métodos para se ter uma aula produtiva é justamente essa interação. Até porque a grande maioria dispersa fácil, a grande maioria tem a influência do celular, das redes sociais, da conversa com o colega, e tem aqueles dias que eles estão mais agitados, então é necessário que você chame a atenção deles para que a tua aula consiga ser decorrida da maneira melhor possível. Falando de Jeremias, é necessário
que algumas questões introdutórias sejam feitas, não só nessa lição, como nas demais. Estamos falando de livros da Bíblia, um após outro, e essa lição ela é maravilhosa, que ela segue uma ordem didática como se está na Bíblia, um profeta após o outro, segundo a ordem que nós temos como a ordem canônica, não é? Desde Isaías até Malaquias. Então você pode utilizar alguns seguintes recursos. Por exemplo, você poderia a cada domingo pedir para um adolescente ou formar duplas ou trios, dependendo da quantidade de alunos que se tenha na sua classe. Você poderia pedir para cada aluno trazer questões introdutórias acerca daquele livro profético. Por exemplo, tal aluno hoje vai pesquisar sobre a data em que foi escrito tal livro profético, o significado do nome de tal profeta, a família de tal profeta, como era o contexto histórico de tal profeta. Ele viveu no Reino do Norte ou no Reino do Sul, no Reino dividido. Qual o período histórico e bíblico que esse profeta ele estava inserido? Quanto mais, se houver essa pesquisa durante a semana, nós chamamos isso de sala de aula invertida, que é todo o estudo e a preparação do aluno antes da aula ser exposta propriamente dito, você vai perceber que isso trará para o teu aluno uma lucidez maior, porque ele vai ter um conhecimento prévio ao longo da semana. E talvez para um adolescente ler um livro de 66 capítulos como Isaías e outros profetas, talvez seja um pouco mais complicado. Então, utilize esse recurso. Como a lição ela é dividida basicamente em 3 pontos, divida a classe um pouco antes da aula em 3 grupos para que eles debatam sobre, peça para que cada grupo fique com um ponto e aí dê um resumo pequeno, para que todo o conteúdo maior seja exposto por ti, professor, e que esse resumo sirva para que eles assim captem muito melhor o assunto. E falando nos 3 tópicos da lição, como geralmente essa lição é dividida na vida do profeta, ou seja, quem é Jeremias, a chamada e o envio, e o terceiro ponto é as condições de Judá. É necessário dizer para o teu aluno que Jeremias viveu no reino do sul, ou seja, o reino de Judá, que tinha a capital de Jerusalém. Nos períodos dos reis Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. No anexo desse vídeo, haverá uma foto e uma tabela com uma cronologia dos reis e dos profetas. Então, você poderia colocar essa foto em um grupo de WhatsApp, não sei se há um grupo no direct do Instagram, mas você poderia colocar também, se você predispor dessa ferramenta também na sua classe. Ou você pode imprimir, dependendo das suas condições, uma para cada, ou apenas uma e distribuir na sala para que todos vejam, mas é interessante que o teu aluno ele se sinta situado historicamente e biblicamente no tempo e no contexto que Jeremias viveu. Quem é Jeremias? Jeremias, o significado do seu nome é o Senhor estabelece. Depois do significado do seu nome, cite para eles que Jeremias viveu na cidade de Anatote,
que, segundo informação de Josué 21:18, era uma cidade sacerdotal, e é provável que o seu pai, Ilquias, ele exercesse a função sacerdotal. Então, por tabela, provavelmente Jeremias também futuramente seria um sacerdote. Porém, Deus ele resolve mudar o curso da história. Falando ainda sobre o profeta Jeremias, destaque para o seu aluno os sofrimentos que Jeremias teve. Por exemplo, um dos a Jeremias não foi permitido se casar nem ter filhos. Leia para ele Jeremias 16, do 2 ao 4. Olha que texto forte sobre a vida do profeta. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca das suas mães que os tiveram e os seus pais que os geraram nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Olha que algo difícil que Deus deu como missão ao seu profeta. Destaque para o seu aluno que Jeremias ele tem uma particularidade que o distingue dos demais profetas. Ele é o que mais se apresenta como vivenciando as situações que motivaram a profecia divina. Como isso funcionava na prática? A maioria dos profetas, eles recebiam uma missão de Deus para vivenciarem algo cotidiano, e a partir dessa vivência cotidiana, esse profeta recebia a inspiração do céu e profetizava. Por exemplo, o próprio Jeremias descendo à casa do oleiro e vendo como o oleiro trabalhava no vaso, Deus assim o inspirou e lhe disse assim, avisa que Israel é como esse vaso quebrado, mas na minha mão, que eu refaço dele e faço um novo vaso. Jeremias é o que mais vivencia isso dentre todos os profetas. Todas as suas profecias estão interligadas diretamente com a sua vida. É por isso que Jeremias, ele possivelmente sofresse tanto com o pesar da sua chamada. Talvez por causa disso Jeremias padecesse tanto, porque a sua vida ela está diretamente ligada às suas profecias. E não somente isso. De todos os profetas do Antigo Testamento, nós sabemos muito mais coisas sobre Jeremias justamente por causa disso. Porque as suas profecias estão intrinsecamente ligadas com a sua vida. E quando nós pulamos para o ponto 2, a chamada e o envio, isso aqui é algo sensacional. Destaque para o seu aluno o texto que foi lido. Destaque que a chamada de Jeremias, ela não veio simplesmente naquele momento enquanto ele foi chamado, pelo contrário. Mas olha o que diz o verso 5 do capítulo 1. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, pegue um gancho desse texto, aplique para o seu adolescente, haja visto que é uma fase difícil, é uma fase de muitos conflitos existenciais, então destaque para ele que a vida dele não é simplesmente fruto do acaso, mas não, Deus ele já tinha um projeto
desde antes do ventre de suas mães. Destaque para ele que ele é importante para Deus e que Deus tem uma obra maravilhosa na vida dele a ser feita, não é? A chamada de Jeremias, perceba que ele relutou dizendo: eis que sou apenas uma criança. Destaque para o seu adolescente que não podemos relutar contra a chamada de Deus. Mais à frente nós vamos ver o exemplo de um outro profeta que relutou contra a chamada, que foi o profeta Jonas, e deu no que deu na história que conhecemos, não é? Então diga que não podemos dar desculpas, apesar da gente conhecer o peso do que é a chamada de Deus, mas que devemos evitar dar desculpas quando Deus ele nos vocaciona para uma determinada missão. Destaque para o seu aluno também alguns versículos que chamam a atenção ainda no ponto 2, que é a partir do verso 12 ao versículo 14, que diz: disse-me o Senhor. Perdão, versículo 11. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está à banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, a chamada de Jeremias não seria fácil. Jeremias iria sofrer tanto, que lá no capítulo 7 e no versículo 16 diz assim: tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. O próprio Deus já havia alertado a Jeremias que sua chamada não seria fácil. Mas ele perguntou logo na chamada dele: o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. E em seguida, ele diz de onde vem o juízo. Ele viu uma panela virada para o norte, referendando a Babilônia. E em seguida, Deus ele diz assim: do norte é quem virá o juízo sobre Israel. E isso já está intrinsecamente ligado com o ponto 3, porque diz assim: as condições de Judá, no ponto 3. No ponto 3 há um versículo interessantíssimo dentro do próprio livro de Jeremias que você pode utilizar, professor. É sobre a Babilônia. Durante todo o livro de Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias está avisando ao povo judeu que a Babilônia vai vir, vai invadir, vai destruir e vai ser objeto de juízo. Olha só o que diz em Jeremias 51 e 20. Profecia referente à Babilônia. Olha o que Deus diz acerca da Babilônia. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Deus está chamando a Babilônia de martelo, e de fato, Deus iria martelar o pecado de Judá através da Babilônia. É necessário destacar que Jeremias foi desprezado por reis, desprezado por outros profetas falsos, desprezado por sacerdotes, mas há uma profecia maravilhosa que Deus disse para ele, que Deus iria levantar Jeremias como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze contra as demais nações, reis e sacerdotes. O versículo 18 do capítulo
primeiro. Então, a gente volta à pergunta do título da lição. Como buscar coragem? Como buscar coragem? Para fazer uma obra de Deus em um cenário difícil, calamitoso. E aí, como se trata de adolescente, fale sobre, seja mais específico. Entre na intimidade emocional do seu aluno. Como ser usado por Deus dentro de uma casa onde o seu aluno, o seu adolescente possa viver e talvez não seja o melhor ambiente para ele, talvez um ambiente de violência doméstica e tantas coisas que podem existir dentro da casa do adolescente. Mas Deus, ele tem a forma de nos fazer como cidade forte, coluna de ferro e muros de bronze. Aonde buscar coragem? Onde que Jeremias buscou tanta coragem para profetizar com tanta rejeição? Somente em Deus. Professor, que Deus te abençoe, te dê uma aula maravilhosa. Se inscreve no canal, compartilhe, deixe o seu like. Eu tenho certeza que Deus ele vai te usar de uma forma poderosa para abençoar a vida dos teus alunos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.